E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira e mais um vídeo. Hoje falaremos sobre salvação. Como vocês já puderam ver aí no título do vídeo, sou salvo por meio da fé ou sou salvo por meio da fé mais obras? Por que não somente a fé? Porque essa fé tem que vir acompanhada de obras. Porque somente a fé não é possível para salvar uma pessoa? Porque a fé passaria a ser insuficiente se não tiver as obras? Por que tem que acompanhar obras? Se obras não vêm como salvação, não é mérito de salvação, por que então eu tenho que ter fé mais obras, ou não somente só a fé? Porque a fé, somente a fé, não é suficiente. Vamos ver isso através de dois textos que aparentemente, porém não parecem contraditórios, que é o de Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9, e Tiago, capítulo 2, dos versículos 17 a 23. Vocês vão ver que ao ler o texto, vocês vão perceber, opa, mas há uma contradição aí, mas na verdade não há. E eu quero ler esse texto para vocês e explicar se somos salvos pela fé, se somos salvos pela fé mais obras, porque a fé sem obras seria insuficiente se é uma fé. Então, sem demoras, vamos ler Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9, que diz assim: Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. E Tiago, capítulo 2, os versículos 17 a 23 vão dizer: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Queres comprovar, porém, o homem insensato que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Notem que parece que Paulo está se contradizendo com Tiago, Tiago está se contradizendo com Paulo, porque Paulo vai dizer que, pois pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí depois Tiago vai falar, não, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Como assim? Qual que está certo? Qual que está errado? Qual que eu devo acompanhar? Os dois devem acompanhar. Nenhum está certo, nenhum está errado. Os dois estão certos. E vou explicar. Efésios, ou Paulo, vai dizer, vocês são salvos por meio da graça. Ou seja, a graça é o único caminho para se receber salvação, para se alcançar uma salvação. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outro subterfúgio, não há uma outra saída que você possa ser salvo a não ser pela graça do Senhor Jesus. Não há outra maneira, não há outra maneira para ser salvo a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo, que ele morreu lá naquela cruz, derramando o seu sangue, perdoando os meus pecados e os seus pecados. Então isso é inquestionável. Desde Gênesis a Apocalipse, vamos ver que só alcançamos salvação através do Pai, através da graça do Senhor, através da misericórdia, através do sacrifício de Jesus. Então isso é inquestionável de Gênesis a Apocalipse. Paulo vai concordar com isso, Tiago vai concordar com isso, que só alcançamos salvação a não ser pela graça de Jesus. Aí ele vai dizer, e como que eu vou alcançar essa graça? Por meio da fé. É o que Paulo vai dizer, pois é pela graça que vocês são salvos por meio da fé. Ou seja, para eu alcançar essa graça, eu preciso ter uma fé. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer na graça de Jesus. Eu preciso crer na morte sacrificial de Jesus. Eu preciso crer. Eu preciso receber Jesus. Eu preciso acreditar que isso foi verdadeiro e que isso foi para mim, para que eu pudesse ter uma oportunidade. Mas o que pega é esse negócio de obras. Por que Paulo vai tirar as obras e Tiago vai colocar as obras? Porque a fé de Paulo ali não, ele tira as obras e Tiago ele vai colocar fé, mas ele vai adicionar obras. Por que essa confusão? Notem que Paulo, através de Efésios, na carta de Efésios, ele vai dizer assim, que a nossa graça
a salvação pela graça mediante a fé vem de Deus. Ou seja, somente o Senhor pode salvar. Isso está bem claro. Aí ele vai dizer no versículo 9, não das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que obras não é mérito de salvação. Obras não vai te levar, vamos dizer assim, para o céu, não vai te fazer como mérito. Ah, mas eu fui bonzinho. Ah, mas eu fiz isso. Não, obras não é mérito de salvação. Ouvimos aqui, aprendemos aqui, que somente a única coisa que vai salvar o homem é a graça de Jesus. Então ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, tratando de salvação, que obras não é mérito de salvação. Enquanto Tiago vai dizer que no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E por que agora Tiago vai colocar obras? Tiago aqui, em nenhum momento, ele fala de salvação. Em nenhum momento, você pode ler ali, até o subtítulo é fé e obras. Tiago, em momento algum, neste texto, nesse capítulo, nessa passagem, em momento algum, ele vai tratar sobre salvação. Ele vai tratar sobre o quê? A fé verdadeira e a fé falsa. Mas em nenhum momento ele vai adicionar a salvação. Ele vai dizer, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Aí ele vai dizer, porque algo vai mostrar a fé e eu vou te mostrar a fé mais obras. Ele está dizendo, para você mostrar que a sua fé foi verdadeira, você precisa ter obras. Ou seja, se você aceitou a Cristo, fé, mas não tiver as obras, você mostra para você mesmo, para Deus e para os outros, que a sua fé foi falsa. Que você não teve uma conversão genuína, porque eu somente criei. Ou seja, e depois disso, até mesmo vamos ver Paulo falando sobre isso, sobre os frutos. Ou seja, a fé tem que gerar frutos, a fé tem que gerar obras, mas em nenhum momento vai dizer que as minhas obras serão méritos para a salvação. Um exemplo disso é se você chama um eletricista e você chamou o eletricista chegou em casa e de repente ele fica assim olhando, fuça ali, fuça aqui, e de repente você começa a notar que ele não sabe de nada, que você vê que aquele eletricista não é realmente um eletricista, ou seja, aquilo que ele aparenta ser realmente não é. Você chama um mecânico, o mecânico chega até a sua casa, abre o capô do seu carro e de repente só fica olhando ali o motor e de repente não consegue achar o erro, não sabe o nome das peças e você vê ele, opa, esse mecânico não é mecânico. Por que você sabe, por que você teve dúvida que o eletricista não era eletricista e que o mecânico não era mecânico? Através do seu conhecimento, através das suas obras. Se um mecânico fosse realmente mecânico, ele chegaria, saberia o nome das peças, saberia o que fazer, o que consertar, ou seja, através do que ele estava fazendo, você ia ver que aquele era um mecânico. A mesma coisa acontece com o eletricista e a mesma coisa vai acontecer conosco. Você se diz cristão, mas você, as outras pessoas, ou até mesmo Deus, não vê as obras, não vê os frutos para que venham, vamos dizer assim, condenar você como sendo um cristão, para te apontar como um cristão. Por quê? Porque não está gerando obras, porque não está gerando frutos. Ou seja, para você demonstrar, não como mérito de salvação, para você demonstrar que a sua fé foi verdadeira, isso gerará, consequentemente, automaticamente, obras. E é isso que Tiago vai mostrar dos versículos 17 a 23. Então, deixando claro, eu sou salvo pela fé ou eu sou salvo pela fé mais obras? Respondendo, somos salvos pela graça, mediante a fé. E a fé sendo verdadeira, gerará obras, gerará frutos. Note que Paulo nem Tiago vão se contradizer um com o outro. Paulo está certo, está muito correto em dizer que somos salvos pela graça, mediante a fé, e não vem pelas obras, mas vem por Deus, para que eu não venha me achar que eu estou sendo salvo pelas coisas que eu estou fazendo. E Tiago vai dizer aqui, não se tratando de salvação, mas tratando da fé verdadeira e da fé falsa, que uma fé falsa é uma fé sem obras, e uma fé verdadeira, consequentemente, gerará frutos e gerará obras. Então, Paulo vai dizer através da salvação, e Tiago vai tratar sobre a fé verdadeira e a fé falsa sem adicionar a salvação, somente mostrando o que é uma fé verdadeira e o que é uma fé falsa. Então, para resumir,
somos salvos pela graça do Senhor através da nossa fé. A Bíblia vai ser bem clara que seremos julgados através das nossas obras e não através da nossa fé. Por que não através da nossa fé e seremos julgados através das nossas obras? Porque é através das nossas obras que o Senhor vai ver se a nossa fé foi verdadeira e se a nossa fé foi falsa. Por isso que Deus julgará a obra e não a fé. Então, somos salvos pela graça do Senhor Jesus, através do seu sacrifício, e alcançamos essa graça mediante a fé. E se a fé for verdadeira, isso acarretará frutos. Isso, como uma consequência, gerará obras. Então, pessoal, espero que deixou bem claro. Se ainda assim restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que estarei lendo e estarei tirando as dúvidas. Então, pessoal, você que gostou desse vídeo, curta, compartilhe esse vídeo para as pessoas que também têm essa dúvida. Para que obras? Porque a fé não é suficiente? Porque precisa de obras? Porque a fé precisa ser acompanhada por obras. Se somos salvos pela graça do Senhor, parece que a graça do Senhor não é suficiente, preciso ter fé, enfim, preciso ter as obras. Você que chegou aqui e não é inscrito, faz 1 ou 2, 3 vídeos aí que você está assistindo, mas não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço dos nossos inscritos. Então é isso, pessoal, muito obrigado, até uma próxima sexta-feira, permitindo o Senhor.